Você sabe quem é Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior? Falando dessa maneira, talvez você fique até em dúvida de quem seja, caso não veja uma imagem. Porém, falou em Vinícius Júnior e os apelidos mais falados no momento, você não terá dúvida de quem seja Vini Júnior ou Vini Malvadeza. Fica bem fácil de associar o nome à pessoa. O futebolista deu início à carreira no ano de 2006, quando seu pai o levou a uma escolinha de filiais do Flamengo, no bairro de Mutuá, em São Gonçalo, onde morava. Sua primeira ficha técnica tinha um detalhe um tanto quanto curioso: o atleta foi inscrito como lateral esquerdo. O professor da escolinha de São Gonçalo, onde Vinícius deu os primeiros passos, conhecido por Cacau, disse que o pai explicitou que o filho se destacava diante dos demais da mesma faixa etária. Além do mais, ele sempre foi um menino calmo e tranquilo. Filho de família humilde, Vinícius foi morar na Abolição com o tio Ulisses, para reduzir a distância para o Ninho do Urubu. Passou a receber a ajuda de custo do Flamengo e o auxílio dos empresários. Em 2007, Vinícius Júnior passou a conciliar os treinos na escolinha do Flamengo em São Gonçalo com aulas de futsal no Canto do Rio, um famoso clube localizado no centro de Niterói, e por lá ficou até 2010. Em 2009, quando Vinícius Júnior tinha 9 anos, seus pais o levaram para fazer um teste de futsal no Flamengo. O clube viu potencial, mas achou que Vini ainda era muito novo e pediram para que ele retornasse no ano seguinte. Ele não retornou, já que o desejo era jogar futebol no campo, e foi assim que, em agosto de 2010, ele passou na peneira para o futebol de campo do Fla. Já na base, Vinícius foi federado pelo Flamengo aos 10 anos, e desde então foi tratado com o status de futuro craque, sendo o principal destaque do Sub-13 rubro-negro. Segundo Eduardo Júnior, responsável pela aprovação de Vinícius Júnior na peneira do Flamengo, o garoto parecia com esmeadilho fisicamente e também na capacidade de driblar. Foi por isso que já no primeiro campeonato disputado pelo Vinícius pelo Flamengo, a Copa Rio Bonito de 2010, ele ganhou a camisa 8, uma espécie de homenagem ao Adílio. Aos 13 anos, veio a primeira convocação para a seleção sub-15 com o técnico Cláudio Caçapa. Mesmo um ano abaixo, ele já era titular e principal jogador dos infantis do Flamengo. Era o protagonista da chamada geração 2000 rubro-negra, que chegou a ficar mais de 90 jogos invicta entre o mirim e o infantil. Em 2015, sagrou-se campeão da Copa Votorantim, torneio equivalente ao campeonato nacional da categoria. Em entrevista ao Yahoo Esporte, Fábio Barroso, ex-gerente das categorias de base do Corinthians, revelou que em 2013 o Dimão tentou tirá-lo da Gávea, mas não conseguiu. Mesmo assim, 2 anos depois, após uma exibição de gala contra o próprio Corinthians, o alvinegro tentou contratá-lo novamente, fazendo uma oferta muito boa, completamente fora da realidade para um menino da sua idade, mas sem sucesso. Em 2016, Vinícius subiu a juvenis e a história se repetiu. Mesmo um ano mais novo do que o limite da categoria determina, ele se tornou protagonista do time, marcou 10 gols e foi o grande assistente da competição, formando parte de um ataque que marcou mais de 52 gols e ajudou o Flamengo a sagrar-se campeão carioca sub-17. Mas a fama veio de fato em 2017, quando Vinícius Júnior participou pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e mesmo tendo 3 anos a menos que a idade permitida, foi um destaque do torneio. Logo na estreia rubro-negra na competição, Vinícius entrou no decorrer da partida e marcou 2 gols na goleada por 5-0 diante do Central. Foi destaque pelo Flamengo diante do Nacional de São Paulo em uma goleada por 6-0, em que Vinícius contribuiu com 2 assistências e provocando 2 cartões amarelos ao time adversário. Foi herói da classificação rubro-negra para as quartas de final da Copinha, marcando de peito o gol da vitória por 2-1 diante do Cruzeiro no final do jogo. As atuações de destaque de Vinícius Júnior pelas categorias de base do Flamengo e da seleção brasileira geraram grandes interesses dos clubes europeus em seu futebol. Publicações de jornais europeus como o Sport, El Confidencial e o AS publicaram algumas matérias falando sobre Vinícius Júnior e chamando-o de um novo Neymar do futebol brasileiro. Para se cercar do assédio dos clubes europeus, o rubro-negro firmou o primeiro contrato profissional assim que o jogador completou 16 anos, que é a idade mínima que a legislação permite que o atleta assine um contrato profissional.
com uma multa estipulada em 30 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais, com o Fla ficando com 90% dos direitos econômicos e 10% pertencendo ao atleta. Vinícius teve o contrato registrado à CBF em 1º de agosto de 2016, embora Le Pelé autorize vínculos por 5 anos, a FIFA reconhece apenas por 3 anos. Por isso, o rubro-negro firmou até 31 de julho de 2019. A partir desse contrato, o Flamengo iniciou um consistente plano de carreira para a promessa, a elaboração de um novo contrato, subindo a multa rescisória para um valor que seja o suficiente para que, se for paga, seja a maior venda do futebol brasileiro. E o aproveitamento em etapas do time profissional foram os pontos principais. Grandes clubes europeus como Barcelona e Real Madrid foram os primeiros a manifestar interesse na contratação do jovem atacante com suas atuações de destaque pela base do Flamengo e da seleção brasileira. Tanto que durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time catalão enviou um olheiro para acompanhar de perto as atuações de Vinícius. Em maio, o Real Madrid ofereceu 45 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais, para levar o atacante para a Espanha na próxima temporada, quando completaria 18 anos, e a legislação permitiria a sua transferência. Proposta essa que superou a do rival Barcelona, que havia oferecido 25 milhões de euros, equivalente a 87 milhões de reais pelo atleta. Depois da boa participação do atleta na Copa São Paulo, Vinícius foi chamado para realizar alguns treinos com o time profissional do Flamengo, e sua integração ao elenco profissional era questão de tempo. A ideia era que o jovem jogador tivesse um contato mais próximo com os profissionais e assim pudesse se desenvolver de forma mais qualificada. No dia 7 de maio, após a conquista do Campeonato Carioca, o técnico Zé Ricardo confirmou a incorporação de Vinícius Júnior ao time profissional do Flamengo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Logo no dia seguinte, Vinícius realizou exames médicos visando sua promoção ao time principal e também enviá-los ao Real Madrid, que havia pedido esses exames. No dia 9 de maio, com apenas 16 anos, Vinícius Júnior já participava pela primeira vez de uma atividade como profissional do Flamengo e constava no site do clube como camisa 20 da equipe. Já no dia 13 de maio, aos 16 anos e 10 meses, Vinícius fez a sua estreia como profissional na partida em que o Flamengo empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro, válida pela primeira rodada do Brasileirão. Vinícius entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo, após o pedido da torcida. Segundo estatísticas do jornal Lance, os números de Vinícius Júnior na partida foram 2 cruzamentos errados, 2 passes certos, 1 passe errado, 3 perdas de bola e 13 segundos de posse de bola. No dia 15 de maio, o Flamengo renovou mais uma vez o contrato de Vinícius Júnior, que recebeu um expressivo aumento salarial e viu sua multa rescisória subir de 30 milhões de euros para 45 milhões de euros. Conforme noticiado pela imprensa, esta renovação fazia parte do processo da venda de Vinícius Júnior para o Real Madrid, que estava na iminência de ser concretizada, e foi selada durante uma reunião realizada na Gávea. Este novo contrato estendia o vínculo do atleta com o Flamengo para 2022, o anterior ia até 2019. No dia 20 de maio, na vitória de 2-0 sobre o Atlético Goianiense, Vinícius fez a sua segunda partida como profissional, novamente entrando nos minutos finais. Mesmo assim, deu tempo de fazer uma jogada que levantou a torcida. Ele pegou a bola, fez a festa na zaga do Dragão, dando uma meia-lua em um zagueiro e cruzando para trás, mas a zaga cortou. A jogada foi tão bonita que foi eleita o lance mais abusado do final de semana no futebol brasileiro, numa enquete do programa É Gol, do Sport TV. Logo após esta sua segunda partida como profissional do Fla, o clube anunciou sua venda para o Real Madrid da Espanha por 45 milhões de euros. No acordo assinado, o clube carioca assinou uma obrigação de venda em julho de 2018, já que não é permitido na Espanha o registro de estrangeiros menores de idade. Vinícius ficaria no Rio até janeiro de 2019, mas haveria uma série de cláusulas para os dois lados. Seriam 3 possibilidades. O atacante embarcaria para Madrid em julho de 2018, quando completaria 18 anos e poderia ser transferido para o exterior, ou janeiro ou julho de 2019. Uma série de variáveis iria definir o amadurecimento do atleta e seu desempenho. Dependeria se o jogador iria bem, muito bem, mal ou fenomenalmente bem.
Além disso, com o intuito de se resguardar, o Real Madrid incluiu um seguro milionário no contrato. Desta forma, caso o menino se lesionasse atuando pelo Flamengo, os merengues receberiam uma compensação financeira. O valor da venda de Vinícius Júnior representa a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, atrás apenas de Neymar, o maior valor arrecadado por um clube brasileiro por uma negociação. E ainda o maior valor já pago por um futebolista com menos de 19 anos de idade. Descontados impostos e comissões, o Flamengo ficou com aproximadamente 100 milhões de reais. No dia 12 de junho, no empate por 1-1 contra o Avaí no estádio da Ressacada, Vinícius começou pela primeira vez uma partida como titular do Flamengo, mas não atuou os 90 minutos. Em 9 de agosto, na goleada do Flamengo por 5-0 sobre o Palestino do Chile, o garoto entrou na partida e no primeiro toque na bola marcou seu primeiro gol como profissional. O camisa 20 recebeu na frente e cruzou para Orlando Berrio e aproveitou a sobra na grande área para bater de direita e balançar as redes do goleiro. No dia 19 de agosto, na vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Atlético Goianiense, Vinícius Júnior atuou pela primeira vez os 90 minutos e decidiu o jogo marcando os 2 gols. No dia 1º de novembro, na partida contra o Fluminense, válida como a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana daquele ano, Vinícius brilhou no clássico. Ele entrou na partida quando a equipe estava perdendo por 3-1 e foi fundamental para o empate, que garantiu a classificação ao time. Com 3 minutos em campo, entrou aos 19, ele enfiou uma bola de 3 dedos no meio de Lucas e Romarinho para Everton Ribeiro dar um toque genial e deixar Felipe Viseu livre para marcar o segundo gol. Depois, Vini sofreu a falta que originou o terceiro gol, marcado por um ilharão de cabeça. Vini terminou a temporada com 4 gols em 37 partidas, além disso contribuiu com uma assistência. Já na temporada 2018, Vinícius passou a ter mais oportunidades na equipe e a ser mais decisivo. Para se ter uma ideia, em março ele fez 2 gols da vitória do Flamengo sobre o Emelec, fora de casa em partida válida pela Copa Libertadores. Com isso, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo rubro-negro carioca na Libertadores. Além disso, por ter marcado 2 vezes numa mesma partida de Libertadores no ano de sua estreia nessa competição, ele conseguiu algo que nem Neymar havia conseguido. Em 2011, quando Neymar tinha 19 anos, 2 a mais que Vinícius Júnior. O menino da Vila marcou 6 gols na campanha que culminou no 3º título do Santos, mas nenhum por 2 vezes na mesma partida. Outra façanha é que um dos tentos marcados por ele neste jogo concorreu ao gol mais bonito de 2018 na Libertadores. Mais maduro, Vinícius precisou de apenas 7 jogos para igualar a quantidade de gols marcados no ano anterior. Em maio, com o Campeonato Brasileiro já rolando, ele era, em números, o melhor sub-20 do torneio e um dos melhores jogadores no geral. No dia 10 de junho, um pouco mais de um ano após a sua estreia, Vinícius Júnior se despediu do Flamengo na partida contra o Paraná, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na qual terminou 2-0 para o Flamengo. No dia 20 de maio de 2017, logo após a segunda partida de Vinícius Júnior como profissional do Fla, o clube carioca anunciou sua venda para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Nesta data, o Real Madrid e Flamengo assinaram uma obrigação de venda do atleta para julho de 2018, já que não é permitido na Espanha registro de estrangeiros menores de 18 anos. Dos 45 milhões, o rubro-negro recebeu 2/3 na data do acordo. O restante foi parcelado até o atacante se apresentar à Espanha. No dia 23 de maio de 2017, o Real Madrid fez a apresentação de Vinícius Júnior para os seus torcedores, em uma nota no site oficial onde o clube espanhol publicou o vídeo com os lances do garoto. Além disso, a confirmação do acerto pelo clube repercutiu nos principais jornais da Europa, chamando de a promessa mais cara da história. Vinícius, porém, só iria poder se apresentar ao clube em julho de 2018, quando completasse a maioridade. Neste período, portanto, ele continuou a jogar no Flamengo. Conforme estabelecido em contrato, em julho de 2018, Vinícius Júnior finalmente ficou à disposição da equipe. Por ter 18 anos, o Real Madrid decidiu inscrevê-lo como atleta do Real Madrid Castilha, que é uma espécie de filial do Real Madrid, para que ele pudesse já ir se adaptando ao futebol espanhol. Os planos do Real eram treino com o time principal e jogos pelo Castilha. Além disso, o Real Madrid também o inscreveu como jogador das suas categorias de base, para que ele pudesse atuar na Liga Jovem da UEFA, que é a Liga dos Campeões Sub-19.
No dia 29 de setembro de 2018, Vinícius fez a sua estreia pela equipe principal do Real Madrid em um jogo oficial, ao entrar no jogo no minuto 87 da partida em que o Real Madrid empatou por 0-0 com o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu, pela La Liga. Com isso, Vinícius tornou-se o primeiro futebolista a nascer após a virada do milênio a atuar na equipe principal do Real Madrid. No dia 31 de outubro, Vinícius fez a sua primeira partida como titular na vitória do Real Madrid fora de casa por 4-0 contra o Melilla pela Copa do Rei. Apesar de não ter marcado o gol, ele contribuiu efetivamente com assistência para Marco Asensio e sendo reconhecido pelo jornal Marca como o melhor jogador da partida. No dia 3 de novembro, Vinícius marcou seu primeiro gol oficial com a camisa do Real Madrid em partida válida pela 11ª rodada de La Liga contra o Real Valladolid. Ele saiu do banco para substituir Marco Asensio. Aos 25 minutos do segundo tempo, apenas 10 minutos depois marcou o primeiro gol da vitória por 2-0, também tendo participado do segundo gol ao dar o passe que resultaria no pênalti sofrido por Karim Benzema. Vinícius tornou-se assim o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Real Madrid nos últimos 24 anos do Campeonato Espanhol, desde Raul González. No dia 7 de novembro, Vinícius tornou-se o terceiro jogador mais jovem da história do Real Madrid a jogar uma partida de Liga dos Campeões. O adversário em questão foi o Vitória Pilsen, pela quarta rodada da fase de grupos. Ele saiu do banco para substituir Karim Benzema e apenas 5 minutos depois deu assistência para Toni Kroos marcar o quinto gol do time merengue, na goleada por 5-0. Em 12 de dezembro, contra o CSKA Moscou, Vinícius tornou-se o terceiro jogador mais jovem da história do Real Madrid a iniciar como titular uma partida de Liga dos Campeões, apenas atrás de Iker Casillas e Raul. Na partida contra o Ajax, no dia 13 de fevereiro, Vinícius estabeleceu um recorde no clube, ao se tornar o jogador mais jovem da história do Real Madrid a atuar como titular durante 12 partidas consecutivas. Na partida em questão contra o Ajax, Vinícius também tornou-se o jogador mais jovem do clube a atuar como titular em um mata-mata de Champions League. Neste jogo, Vinícius deu assistência para Benzema abrir o placar na vitória por 2-1. Graças a essa assistência, ele se tornou o jogador mais novo da Liga dos Campeões a criar uma jogada de gol desde Rafael Varane. O bom desempenho em fevereiro o fez ser eleito o melhor jogador do Real Madrid neste mês. Sua rápida ascensão no Real Madrid o rendeu a primeira convocação para a seleção brasileira principal, para os amistosos contra o Panamá e a República Tcheca. Porém, na partida de volta das oitavas de final contra o Ajax, Vinícius viria a se machucar ainda no primeiro tempo e teve que ser cortado dos amistosos. Marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid na temporada, em um jogo contra o Osasuna pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Aos 35 do primeiro tempo, ele recebeu de Toni Kroos e mandou no ângulo para abrir o placar. O Real venceu por 2-0 com o brasileiro Rodrigo marcando o segundo gol. Ao marcar contra o Barcelona pelo El Clásico, na 26ª rodada do Campeonato Espanhol, Vinícius fez história, tornando-se assim o jogador mais jovem do século XXI a marcar no El Clásico pela La Liga, superando a marca de Lionel Messi e tornando-se o mais jovem no geral desde Raul em 1995. A subida de produção o fez exatamente um ano depois novamente ser eleito o melhor jogador do Real Madrid em fevereiro, ao lado do compatriota Rodrigo. Vinícius foi eleito pelo CS Football como um dos 5 jogadores jovens mais valiosos do mundo. Em fevereiro de 2021, o jornal espanhol Marca fez um levantamento que concluiu que o Real Madrid, em comparação aos outros pontas do elenco, o clube tinha um aproveitamento maior quando Vinícius Júnior estava em campo. Segundo o jornal, Vinícius é possivelmente o jogador mais criticado do Real Madrid. Entretanto, a realidade é que a equipe vai melhor quando joga com o brasileiro. No dia 1º de março de 2021, Vinícius tornou-se o quarto jogador mais jovem a chegar a 100 jogos pelo Real Madrid, atingindo essa marca no empate por 1-1 com o Real Sociedad em jogo válido pela 25ª rodada de La Liga, além de entrar aos 15 minutos do segundo tempo e marcar o gol que salvou o Real da derrota aos 43 minutos. Em 3 de abril, fez uma boa partida na vitória do Real por 2-0 sobre o Eibar, válido pela 29ª rodada de La Liga, dando uma assistência para Karim Benzema fazer o segundo gol da partida. Na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, Vinícius teve mais uma excelente atuação, fazendo 2 gols na vitória por 3-1.
Esses gols renderam a Vinícius vários recordes. Ele se tornou o segundo jogador brasileiro a fazer pelo menos 2 gols em uma partida de mata-mata de Liga dos Campeões vestindo a camisa do Real Madrid, apenas atrás de Ronaldo. Também tornou-se o segundo jogador mais jovem do Real Madrid a fazer um gol em mata-mata de Liga dos Campeões, apenas atrás de Raul, como também tornou-se o jogador mais jovem da história do Real Madrid a fazer um doblete em um mata-mata de Liga dos Campeões. Ao final da história, a partida para o brasileiro, ele foi coroado como o melhor em campo. Alguns dias depois dessa atuação, o faria ser eleito pela primeira vez na carreira o jogador da semana na Liga dos Campeões. Vinícius teve o melhor início dele pelo Real Madrid em 21-22, marcando 5 gols nas 5 primeiras partidas de La Liga, sendo assim eleito o melhor jogador do Real Madrid em agosto. Vinícius continuaria seu bom momento ao novamente marcar e ser decisivo para a vitória contra o Celta de Vigo na rodada seguinte. Além do gol, ele sofreria o pênalti que originaria o 5º gol da partida convertida por Benzema, que ao final do jogo chamou o brasileiro de fenômeno e que é sempre um prazer jogar ao lado dele. Contra o Shakhtar Donetsk, pela terceira rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões da UEFA, o brasileiro teve outra atuação de gala, fazendo 2 gols e dando uma assistência para o compatriota Rodrigo na vitória fora de casa por 5-0. Chegou assim a 7 gols em 11 partidas nessa temporada, superando o seu recorde pessoal de 6 gols em 49 jogos na temporada passada. O segundo gol foi uma pintura onde Vinícius passou por 4 jogadores antes de concluir. Além do gol ter sido eleito o mais bonito da semana da Liga dos Campeões da UEFA, ele também entrou na seleção da semana. Após não ter sido convocado por Tite no dia 29 de outubro, Vinícius brilhou no dia seguinte em jogo válido pela La Liga, jogando fora de casa contra o Elche. O brasileiro marcou 2 gols e garantiu a vitória do Real Madrid por 2-1. Vinícius voltou a se destacar logo na partida seguinte contra o Shakhtar Donetsk. Pela 4ª rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões da UEFA, ele deu 2 assistências para os gols de Karim Benzema na vitória por 2-1. A primeira assistência entra para a história, pois foi a assistência para o gol de número 1000 do Real Madrid na Liga dos Campeões. Baseado em todos esses fatos, a pergunta que fica é: por que Vinícius Júnior não é abraçado pelo torcedor brasileiro? Por clubismo? Pelo fato de ter sido revelado no Flamengo? Alguns criticam Neymar e justificam que o motivo é ele não se dedicar ao futebol, se envolvendo em polêmicas extracampo. Mas e o Vinícius Júnior, que é um exemplo em todos os sentidos até o momento? Será que não estamos valorizando demais os jogadores de outras nações e defamando os nossos? Fica essa pergunta no ar. Deixe o seu comentário a respeito da matéria. Valeu pessoal, até a próxima e tchau tchau!